tarde, Rosimar. Estamos aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, dia 17/8, para iniciarmos hoje, oficialmente, com o grupo de estudos das obras de Leon Denis. Então, é uma alegria poder estar aqui e nós queremos dar uma boa tarde também para todos que estarão assistindo, ouvindo ou acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Já aproveitamos para convidar todos que se inscrevam no canal do YouTube para que possam receber as novidades, para que possam receber também todos os projetos da casa que acontecem no canal do YouTube. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece para buscarmos essa sintonia, aumentarmos, na verdade, né, a nossa conexão com a espiritualidade amiga e também aproveitarmos esse momento para estarmos mais amparados e recebendo aquilo que a gente precisa de verdade. Então, nós vamos agora fechar nossos olhos, buscar essa vibração de harmonia, de paz, de equilíbrio, agradecendo a Deus pela oportunidade, a oportunidade de estudo, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estarmos aqui nessa rede que nos conecta, mas principalmente que nos traz também a energia necessária para as nossas necessidades. Queremos agradecer aos bons espíritos que têm nos intuído, nos amparado, que cada um possa receber em seu lar neste momento a vibração, o fluido que necessitar para a harmonia, para o equilíbrio, para a saúde, a paz. Pedimos também, neste momento, a intuição, o amparo para os estudos da tarde. Pedimos a Leon Denis que possa trazer, através desta intuição, os conhecimentos que necessitarmos para decifrarmos essas mensagens maravilhosas que ele nos deixou. Muito obrigada aos mentores espirituais de nossa casa, que abrem essas portas de comunicação com o mundo maior, através desta rede imensa de possibilidades que se abre agora para cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, é com muita alegria que hoje a gente dá início, né, a esse estudo da primeira obra de Leon Denis, que é, como nós vimos semana passada, na biografia dele, a gente até convida aqui a quem não conseguiu ainda assistir esse primeiro vídeo, né, de uma forma bem resumida, a gente trouxe aqui a história de Leon Denis, para que a gente pudesse conhecer um pouco desse autor que nós vamos estudar as obras dele. E a primeira obra que a gente vai estudar é o romance espírita que ele escreveu, o primeiro romance, Giovanna. Vocês podem ver, ele é bem sucinto, né? Uma leitura deliciosa, simples, e é interessante porque, assim, quando a gente faz uma leitura, a gente tem uma percepção, mas quando a gente faz o estudo, aí sim a gente vai aprofundando e vai vendo que ele traz, desde essa obra, que é a primeira obra dele, os conhecimentos da doutrina espírita. Então, é muito bacana, né, que a gente possa estudar aí essa obra e toda a literatura dele, que é muito rica, para a gente entender um pouco mais dos conhecimentos da doutrina espírita. A gente volta, né, a deixar aqui o convite para que, se você quiser participar com a gente aqui, ao vivo,
nessa sala virtual, junto com o meu nome aqui na tela, tem o arroba do nosso Instagram, da nossa Casa Espírita. Lá tem todas as informações e também tem todos os contatos, inclusive o WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem, se você quiser participar aqui com a gente, que a gente te dá todas as informações, porque é muito bom a gente trocar essa energia, né? A gente trocar conhecimentos. Então, assim, vou deixar o Ricardo falar um pouquinho agora, para depois a gente começar efetivamente o estudo, né? Mas eu acho que você já falou tudo que precisava ter falado. Se você quiser, eu começo a leitura, se Ah, você quiser. ótimo, vai ser bom. E a gente vai. Essa vai ser a forma do estudo, né, Rosimar? A gente vai lendo e comentando, igual a gente faz em todos os estudos. Isso é, porque Seria aí, isso. para quem não tem o livro, né, fica aí a sugestão até de adquirir o livro para poder também ir conferindo isso que a gente está trazendo, porque é uma leitura muito gostosa. Então, é interessante, né, adquirir o livro. E para quem não tem, a gente vai aqui trazendo, né, através da leitura, a mensagem da obra mesmo. Esse livro, ele é da editora La Chatre. Então, algumas obras de Leon Denis foram editadas pela FEB ou reeditadas. Esse aqui não foi editado pela FEB. Mas a gente vai ver que ele é bem rico de informações também. E a gente teria que começar com esse livro, afinal, foi o primeiro livro que ele escreveu. E apesar de ser um romance, né? Porque às vezes a gente fala, ah, é romance, por que a gente É, vai fazer um estudo de um romance? Porque é um romance espírita. Então, no decorrer da obra, cada um vai poder entender o que a gente está dizendo aqui. Na verdade, o que ele traz são aqueles fundamentos básicos da doutrina espírita. Então, por isso que é legal a gente ir desde o início, né, acompanhando o estudo, porque a partir desta obra, que tem os conhecimentos basilares mesmo, né, sutilmente, Leon Denis vai trazendo aqui aquilo que a gente precisa saber de básico da doutrina espírita, da codificação, para que a gente tenha condição de estudar a obra dele completa. Os outros livros, né, onde ele vai trazer questões da vida e da morte, onde ele vai trazer várias questões fundamentais mesmo para a nossa existência e para o nosso processo evolutivo. Mas é interessante porque aqui a gente vai ter a base. E aí a gente vai entender o que a gente está falando aqui a partir das leituras que a gente vai fazendo. E só antes de você começar, Ricardo, o nosso estudo aqui, para quem estiver acompanhando aí as gravações, ele vai ter em torno de 40 minutos, 45 minutos, a gente vai mais ou menos ficar nesse tempo, 40, 45 minutos de estudos. Então, se você tiver interesse de estar aqui com a gente, toda quinta-feira, de 4 até 20 para 5, 15 para 5, a gente vai estar junto aqui. outra coisa que eu acho importante também falar, que foi um romance, né, que ele foi escrito, Kardec fez a codificação, foi logo depois. Depois a evolução ali do espiritismo, tiveram vários romances, né, obras subsidiárias, que foi muito edificante para a gente aprendeu muita coisa com outros autores, né, psicografias do Francisco Cândido Xavier, do Divaldo Pereira Franco, tem vários romances, esse aqui é um dos primeiros ali, depois da codificação, não é isso? Pode começar a ler, Rosimar? Então vamos Pode lá. sim, Ricardo, desculpa, é porque o meu áudio está desligado, aí eu demoro para responder, mas pode ler. Todos aqueles que percorreram a Lombardia conhecem o lago de Como.
esse farrapo de céu da Itália caído entre as montanhas, esse maravilhoso Éden onde a natureza reina, ornada para uma festa eterna. As lindas, as linhas tortuosas dos montes que o emolduram e o lençol límpido e azul de suas águas formam um contraste surpreendente. Eu já vou ter que dar uma paradinha aqui, porque olha só, o Leon Denis, ele parou de estudar com 12 anos. Ele tirou a quarta série primária. Olha, olha a riqueza quando ele fala aqui, assim, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, de boca aberta. Ele fala assim: esse farrapo de céu da Itália caído entre as montanhas. Quer dizer, um lago que está ali, aquela coisa bonita entre as montanhas, que ele fala que é um pedaço do céu que caiu ali, né? Que caiu, que está entre as montanhas e que ele orna para uma festa eterna. Olha que lindo isso. Olha que bonito que deve ser isso. E ele conseguiu colocar isso aqui escrevendo para nós. Parece que a gente está lá dentro. Parece que a gente está ali vendo essa coisa linda que deve ser esse lago. Pelo olhar aqui dele, que estava escrevendo. Muito bonito. Quer falar alguma coisa, não? É uma característica, né, do Leon Denis, essa poesia também, né? Além dele trazer essa questão, porque ele era brilhante, né? Como a gente viu na semana passada na biografia dele, ele tinha uma oratória maravilhosa, né? Mas ele também tinha essa coisa da poesia na escrita dele, né? Então é interessante você trazer isso, porque realmente é uma característica dele, que até nas obras filosóficas ele vai trazer essa poesia, né? Que traz para a gente essa coisa também, né? Da simplicidade, mas da beleza, né? É bacana isso. Muito bonito. Continuando aqui, as cidades e os vilarejos brancos sucedem-se em suas margens como as pérolas de um colar. Acima deles, no flanco das colinas, exibe-se jardins em patamares que laranjeiras, limoeiros, romanzeiras e figueiras enfeitam a invejar. Mais acima, a folhagem desbotada das amendoeiras, o cinza prateado das oliveiras, os pâmpanos das vinhas atapetam os declives. Graciosas vilas pintadas de cores suaves, cercadas de grandes árvores, sombreando estátuas brancas, perfuram aqui e ali esse manto verdejante. Que coisa impressionante também aqui. Outra coisa que eu notei, Rosimar, todas as plantações que ele fala aqui, tudo é frutífera. Não tem uma coisa. Mais para frente ele vai falar de pinheiros, mas aqui ele só falou em árvores, em plantações frutíferas. Todas elas vão dar frutos. E bonito também, as árvores, né, sombreando estátuas brancas. Perfuram aqui e ali esse manto verdejante. Olha, eu tô lá dentro. Quando eu vou lendo aqui, eu não tem erro na imaginação. Parece que ele está descrevendo aqui uma pintura que deve ser belíssima. Vou continuar. Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar.
Ao longe, elevam-se os Alpes majestosos, coroados de um diadema de geleiras. E sobre todas as coisas resplandece a luz do sol da Itália, luz radiosa que reveste de tons estonteantes as cristas de rochas e as velas dos barcos de pesca que deslizam numerosos no lago calmo. Para saborear a poesia serena desses lugares, tomai um barco e afastai-vos da margem quando vem a hora do crepúsculo. Nesse momento, uma brisa leve ondula as águas, faz fremirem os tamarineiros da margem. O odor penetrante das murtas casa-se ao doce aroma das laranjeiras e limoeiros. De todos os pontos do lago elevam-se cantos. É a hora em que os contadini e as jovens operárias das fábricas encaminham-se às aldeias cantando barcarolas. Suas melodias vos chegam amortecidas pela distância. Na calma da noite, elas parecem descer do céu. Então, nós falamos aqui algumas palavras aqui que a gente talvez não conheça. Quando fala das murtas, eu até fiz aqui uma anotação. Murtas. Suas flores, além de belas, são muito perfumadas, lembrando o perfume de jasmim e flor de laranjeira. Além disso, são melíferas, atraindo abelhas e borboletas. Aí a outra palavra aqui é contadini. No próprio livro tem o significado, são camponeses. Quer comentar alguma coisa, Rosimar, nesse período? Não, eu vou deixar para falar mais à frente um pouquinho, porque ele vai até na página 13, até a página 12, narrando, né, essas belezas da natureza. Então, aí no finalzinho eu falo aqui. Então tá bom. E você falou também das barcarolas, né? Ah, barcarolas, é. Que são tipo de cantiga de pescadores e marinheiros do norte da Itália. Aham, São palavras que ele vai usando também da própria língua, né? Da própria língua italiana. é. Então vamos lá. Vou continuar, tá? Logo juntam-se a esses sons o burburinho dos instrumentos de música vindo da costa e das vilas iluminadas. O lago inteiro vibra como uma harpa, e se, acrescentando-se à magia dessa cena, o astro das noites mostra seu disco acima das montanhas. Se sob seus raios filtrados os sismos alpestres se colorem, se ele lança sobre as águas transparentes suas longas fieiras de prata fluida, então esse ar embriagante, esses céus tão doces, esses perfumes, essas harmonias, esses jogos de luz e sombra, tudo isso encherá a vossa alma de uma emoção deliciosa, inexprimível. Quer dizer, é uma coisa tão bonita que ele consegue colocar para a gente, ele consegue demonstrar o que ele sente quando ele vê aquilo ali. E desde o início aqui, né, o crepúsculo, quando vem aquilo ali, você consegue imaginar perfeitamente o que ele está colocando para a gente aqui. Deve ser uma coisa linda, uma coisa linda. Você quer que continue lendo? Pode sim, até o final dessa página 12,
Aí depois a gente dá uma paradinha, que aí a gente vai comentando também, junto com isso que você já está comentando, né? Que são Tudo questões bem. importantes. Uma graça encantadora envolve toda a região sul do lago, mas mais acima, para o norte, aproximando-se dos Alpes, o aspecto torna-se severo, imponente. As rochas têm formas mais rudes, os montes são mais abruptos, os jardins, as plantações de oliveiras dão lugar aos castanheiros, aos sombrios pinheiros. Grandes picos calvos, solitários, olham do fundo do horizonte e parecem sonhar. Perto da cidade de Gravedona, abre-se um vale estreito, percorrido por uma torrente que salta de rocha em rocha e despeja suas águas vivas em cascatinhas alegres. Algumas habitações modestas ali estão distribuídas por entre a vegetação. Ao pé de uma queda fragorosa, pela qual a torrente precipita-se dos últimos contrafortes, um moinho caindo de velho faz ouvir o rumor monótono. Vamos dar uma paradinha agora, né? Até para a gente trazer isso tudo que você foi narrando aí, né? E que você já até destacou bastante coisa, né? Aqui a gente começa, né? Essa obra, ele começa trazendo essa narrativa, né? Igual você trouxe. É uma coisa tão perfeita essa narrativa dele que parece que a gente está ali, né? Parece que a gente está ali naquele lugar, vivenciando aquela experiência, né? E vendo a beleza que é esse lugar que ele está descrevendo, né? E é interessante que esse romance ele escreve a partir da visita dele, né? Ele era um viajante, né? Como a gente viu lá na primeira, na biografia dele, né? E através dessas viagens que ele ia fazendo, ele aproveitava para ter esse contato, né? Porque só dá para descrever isso aqui dessa forma quem tem esse contato íntimo com a natureza, né? Então, Leon Denis fez uma viagem até a Itália. E nessa viagem, ele pega esses dados para começar a escrever esse romance, né? E aí, do mesmo jeito que você foi falando, Ricardo, como que você ficou impressionado, né? Eu também, ao ler, eu também fiquei assim tocada, né, de ver essa beleza. E aí me deu a curiosidade, né? Falei assim, nossa, como que deve ser essa paisagem que ele está descrevendo, né? E aí eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho. É claro que não é com essa beleza que ele está narrando, até porque o tempo é outro, né? Mas a gente tem uma imagem aqui, um pouco desses lugares que ele foi descrevendo aqui. Então, olha que coisa interessante, né? Eu vou compartilhar aqui só para a gente ter uma ideia do que ele está falando, né? Que lugar é esse? Então aqui, ó, é a Lombardia, o Lago de Como. Olha que lugar belíssimo, né? E coincide com a descrição dele, porque olha só, lá no fundo a gente vê os Alpes, né? Os Alpes italianos. Então é uma imagem belíssima realmente, né? Ele descreve com maestria, né? E aqui os Alpes de perto, né? Olha que coisa linda. O lago ali refletindo toda aquela paisagem e ao fundo esse lago, os Alpes. Agora, essa aqui é a cidade, né, que ele descreve lá, Gravedona, hoje, né? Imagina Oh, que não era na época que ele foi, né? Que maravilha que não devia ser também, né? Então a e gente vê que lá no fundo realmente tem ainda a sombra meio que distante, mas dá para a gente ver que tem as montanhas lá, né? E aqui a margem do lago, né? Que coisa linda. é perfeito.
Perfeito. Ele descreve, quer dizer, nós estamos vendo aqui agora, né? É, É perfeito, a gente vê o lago, realmente é muito bonito. A é, gente vê lá os pinheiros, as castanheiras, os Alpes lá com aquela neve por cima. Quer dizer, eu nunca tive num lugar desse assim, realmente, eu nunca visitei um país desse assim, mas não preciso, do jeito que ele está falando aqui, ele já está me colocando. Aí você vê agora o que você trouxe, inclusive a cidade. Não tem aquela coisa de arranha-céu. Você mostrou a cidade hoje. Imagina na época que ele está colocando aqui. Que aham, coisinha bonitinha, com as casas com a pintura clara, era a mesma pintura, não era, né? Na hora que vem a noite, imagina o crepúsculo ali, naquele lago, com aquele barco ali. Quer dizer, dá para uhum, você imaginar. é. Perfeito, perfeito. E Leon Denis, isso não é uma questão aleatória que ele coloca, sabe? É bom a gente entender isso. Em toda a sua obra, a gente vai ver nos outros livros, até aqueles de cunho mesmo doutrinário, a gente vai ver que ele nos convida a uma reconexão com a natureza. Então, quando ele traz essa descrição dessa natureza com esse esplendor e essa beleza, é porque existe por trás disso um mote, né? Uma motivação para ele fazer isso. Não é à toa que ele começa o primeiro romance dele trazendo essa descrição maravilhosa dessa natureza esplendorosa. Ele está falando aqui da obra da criação. Ele não está falando de um lugar bonito que merece ser visitado porque tem paisagens belíssimas. Não. Ele está falando aqui, olha, isso é a criação de Deus. E a gente precisa entender que nós fazemos parte. Nós não somos uma criação à parte. Nós somos isso também. Nós somos essa natureza também, né? Então, foi através dessas viagens, né? E a gente falou isso no primeiro estudo, na biografia dele, quanto que essas viagens seriam importantes também para que ele pudesse escrever a sua obra e contribuir com a doutrina espírita, né? Então a gente vai vendo que através dessas suas viagens como representante comercial, ele consegue, né, fazer essa tradução maravilhosa dessa beleza da natureza, né, para as obras dele, diante de tudo que ele via. Então ele não perdia a oportunidade de aprender, né? Ele não ia nessas viagens como um mero trabalhador que está cumprindo uma obrigação. Ele aproveitava aquilo tudo ali para também se encher dessa natureza, né? Que a gente vai entender mais para frente, a gente vai ter outros momentos em que a gente vai aprofundar um pouco nisso. Por que, que a natureza é tão importante? Por que, que ele está chamando a atenção da gente para. Olha só, nós estamos falando de século XIX, final do século XIX, e ele já está falando com a gente: olha, precisamos reconectar com a natureza. A gente já estava se distanciando aí nessa época, né? Nós não estamos falando de agora. E a gente, infelizmente, ainda não conseguiu entender essa mensagem, né? Então, aqui é a primeira coisa que a gente vai vendo, né? Quando a gente fala que a obra de Leon Denis não tem acaso, o primeiro exemplo disso, né? Ele não está fazendo isso aqui para enfeitar o livro dele, não, tem um propósito, né? Então ele começa o livro falando da criação e do quanto que ela é importante e do quanto que ela é bela, né? Outra, outra coisa, Rosimar, é que a gente lê, a gente vai ler um livro, ele geralmente começa assim, mostrando o local onde vai acontecer aquele romance, mas esse aqui prende a gente desde o início. É, Desde o início, a gente não passa, tipo assim, você lê um livro que é um romance, aquilo ali você já vai até passando rápido ali, porque você sabe que é tudo igual, mas esse aqui
é diferente. Então, é um romance especial. É. Você quer que eu leia mais? Não, tem mais algumas coisinhas aí para a gente ir observando. E aí, até por conta do tempo, eu acho que não vai dar tempo da gente iniciar a próxima, porque aí o próximo já é um outro item, né, que a gente vai trabalhar também. Que aí ele vai começar a tratar de um outro tema que é importante e básico dentro da doutrina espírita. Então, vamos ver como é que vai ficar o tempo aqui. Se der, a gente lê mais um pouquinho, mas eu só queria complementar uma coisa aqui dentro disso, né, que a gente está vendo hoje, Uhum. essa questão da natureza. Nos capítulos posteriores, a gente vai entender isso melhor, né? Por que, que a gente precisa se reconectar com a natureza? Porque hoje a gente está desconectado, é como se a gente fosse uma obra à parte na criação e nós não somos, nós fazemos parte dessa criação junto com a natureza, né? E aí, mais para frente, a gente vai entender isso, por que, que é importante e o que, que isso traz para a gente também, a gente se reconectar com a natureza no sentido da gente entender os nossos ciclos vitais, a partir do que a natureza traz para a gente, né? Então, isso é um ponto fundamental que dá para a gente depreender aqui já nesse início da obra, né? Que a gente tem que entender que existe uma criação divina, que essa criação ela está toda conectada entre si, né? Que nós fazemos parte dessa conexão. Então, o que os autores falam, né? O Haroldo, que é um palestrante espírita, para quem é espírita, ele é uma figura muito conhecida, mas se alguém estiver ouvindo a gente que não conheça, ele é um estudioso muito profundo, né? Da doutrina, ele traz muito esclarecimento para a gente, então ele não é dele, né? Mas ele fala de uma forma poética também isso, né? Ele fala, olha, se uma borboleta bate asas aqui, o universo inteiro se modifica. Para dizer disso, né? De quanto nós todos estamos aí imersos nessa criação divina, né? E aí, o que, que a gente precisa entender que o Leon Denis traz aqui já nesse início, né? Nessa narrativa dessa obra? Não é uma mera observação da natureza. Não é a gente olhar e falar, nossa, que pôr do sol lindo, nossa, que flor delicada e bela, que é isso que ele está mostrando, né? E é claro que a gente vai se extasiar com isso tudo, né? A gente vai ficar muito envolvido, né? A gente vai ficar mesmo. Tá me A faltando questão é essa, ele envolve a gente. isso, Vai tá me envolver. faltando a palavra aqui, mas a gente vai ficar mesmo feliz de ver aquilo ali, né? Aquilo ali vai ser para a gente harmonioso, né? Mas vai para além disso, né? É um convite para que a gente possa entender que nós somos parte integrante dessa natureza. E aí, quando a gente compreende isso, a gente vai entendendo também como que os ciclos acontecem na nossa vida a partir desse contato que a gente tem com a natureza. Então, não é uma mera observação, mas é uma forma da gente compreender o quanto que a gente faz parte dessa obra divina, né? Então, assim, estou esperando para ver se você quer comentar alguma coisa, né? Não, A gente estar conectado com essa assinatura de Deus, né? Então, quando ele vai narrando isso daqui, você foi lendo, né? Você foi falando, nossa, isso aqui é maravilhoso. Estar num lugar desse deve ser uma coisa maravilhosa, né? E é isso mesmo, né? eu queria falar, Rosimar, que estava tão bom, porque tudo que ele falou é tudo árvore frutífera. Então, a conexão com a natureza, a gente pensa também um pouquinho de alguma coisa que você pode comer, vamos dizer assim, né? Só árvore frutífera, além da natureza ter tudo que a gente precisa, o ar é mais puro, as plantas
cuidam da gente, a saúde da gente, tem remédio, tem tudo. É. Então, essa conexão não é só essa coisa envolvente, é Uhum. material também para a Isso. saúde, para a nossa saúde. A natureza é perfeita para a nossa saúde. Uhum. E Em tudo, quando em tudo. Em conviver com ela, em mantê-la, em cuidar dela. é. Isso é benefício para a E gente. se beneficiar dela, né? Igual você está falando, ela é alimento também, né? E um dos alimentos mais ricos, porque são os mais saudáveis, aqueles que a gente consegue pegar em natura, né? Porque a Verdade. quantidade de fluido vital que a gente pega ali, né? Que a gente depois vai estudar sobre isso também. Mas a partir dessa conexão com a natureza, né? Desse contato com a assinatura de Deus, e isso vai mostrando os caminhos que podem facilitar o nosso percurso evolutivo. Então, não é um mero acaso que ele está começando a obra dele, trazendo essas belezas aqui, né, para a gente ficar contemplando. Mas além de contemplar, que a gente possa entender que a gente também é essa obra divina, né? Que a gente também está conectado com essa natureza, né? Então, assim, só né, para ficar bem claro, ele não está usando aqui um simples recurso literário, né? Um estilo literário para embelezar a obra, né? Ele já começa trazendo aqui uma questão que é básica para a gente, né? Ou seja, a natureza ela tem ali mensagens que são divinas e a gente precisa sair desse lugar de eu sou uma obra à parte, a natureza está lá, eu estou aqui, e se integrar a isso, né? É se integrar. Eu acho que essa é a palavra importante que a gente tira dessa primeira leitura que a gente vai fazendo aqui no capítulo, né? A gente tem aí uns minutinhos, né? Não sei se teria mais alguma coisa que você quer comentar. Eu acho que talvez não seja o ideal a gente começar, né? Um outro trecho, porque a gente vai ler e talvez a gente não vai conseguir comentar muito e aí fica um pouco, vai ficar um pouco perdido na semana que vem. Então, eu acho que a gente ficando nesse início aqui, trazendo essa mensagem que ele começa já o livro trazendo, eu acho que é importante também. O que eu queria falar, Rosimar, principalmente para o pessoal que vai assistir esse estudo, que para eles verem que a simplicidade do estudo, né? Aqui não tem nenhum PhD em espiritismo, a gente está sempre aprendendo, né? Às vezes um entende mais do que o outro, o que foi escrito, o que foi lido, né? Então aqui vai ser assim, a gente tem que chegar aqui com humildade para a gente aprender, perguntar, discutir, colocar seu ponto de vista com tranquilidade, sem ninguém vai cobrar nada de ninguém, e até pessoas que vão iniciar no Espiritismo pode estudar com a gente aqui, sem problema nenhum. Ninguém aqui é uma conversa tranquila, simples, ninguém vai cobrar nada de ninguém, né? E a proposta do grupo de estudos, né, é essa troca mesmo, né? Então, por isso até que a gente optou por começar por esse romance, porque a gente, né, foi vendo que aqui tem muita essa base, né, que a gente precisa. Então, Leon Denis nessa obra, ele começa a falar de questões que são bem fundamentais, né? Então, lei de ação e reação, né? De causa e efeito, ele vai trazer essa reconexão com a natureza como uma forma da gente entender, né?
da criação. Então ele começa falando do que é fundamental, que existe uma criação divina e que ela está aí e que nós fazemos parte dela, né? E a partir daí ele vai trazendo os outros fundamentos que a gente vai ver nessa obra aqui, que tem muita coisa. Apesar de ser uma obra pequena, como você disse, uma linguagem muito simples, e essa é uma característica do Leon Denis. Ele consegue trazer a filosofia para que todos entendam, não como um filósofo que às vezes a gente precisa buscar muitos recursos para entender o que ele estava querendo dizer. E Leon Denis não, ele traz isso de uma forma simples, mas simples no sentido de compreensível, não no sentido de que ali não tem profundidade. Pelo contrário, tem muita profundidade. E isso que você está falando é importante, né? Quem está. Olha, eu quero conhecer um pouco do Espiritismo, eu não conheço nada, quero conhecer. Aqui é um ponto de partida, né? A gente está com essa proposta de começar do que é mais básico, né? Para a gente ir caminhando junto até a gente conseguir ir para as obras que são mais complexas, né? Mas a gente já estando com a base, a gente consegue compreender bem. Então é um convite também que a gente vai deixando, né? Porque estando aqui, né? Uma coisa é a gente assistir o que foi gravado, que também ajuda a gente a compreender muita coisa. Mas a gente estando junto, nós estando, quando a gente está junto aqui, né? A gente pode trazer a nossa opinião, a gente pode trazer dúvidas, não quer dizer que a gente vai saber esclarecer todas as dúvidas, mas juntos podemos pensar, né? Como é que seria, a dúvida poderia ser esclarecida. Então é bacana isso também, né? Eu estou muito feliz, eu gostei do estudo hoje. Foi muito bom, E né? ele vai ser assim, né? Vai ser assim, a gente trocando ideias, cada um trazendo a sua percepção do capítulo, né? Então eu percebo uma coisa, você percebe outra. Quem mais estiver participando com a gente, talvez outras percepções. E é isso que é o bacana do grupo de estudos. Não tem um certo e um errado. Tem o conjunto das ideias que vão somando e vão construindo esse conhecimento, né? Eu acho que é isso que é bacana. É verdade. Então, acho que hoje nós ficamos por aqui, né? Convidando aí a todas e a todos que queiram participar, que possam visitar as nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, o YouTube, nós temos um, um número que a gente se fala aí pelo WhatsApp, né? Então, se você tem alguma dúvida, entra lá no Instagram, porque o Instagram tem lá na bio todas as informações, né? De todos os contatos. Tem o canal do YouTube, que você pode entrar direto pelo link que está lá na bio do Instagram e se inscrever, porque aí você se inscrevendo, você recebe, né, as notificações de tudo que está acontecendo no Centro Espírita. E por hoje nós ficamos por aqui, né? Agradecendo aí a quem estiver ouvindo depois esse estudo. Se puder compartilhar é muito bom, porque ajuda também a divulgar a doutrina espírita, né? Porque essa era a grande proposta, né? Quando Kardec começou a fazer seus estudos, ele fez um convite para que nós pudéssemos divulgar essa doutrina, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente está cumprindo o nosso papel dentro desse contexto que a gente está inserido nele nesse momento, né? Você faz a prece para a gente, Ricardo? Faço, Rosmar. Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estudo da doutrina espírita. Vamos agradecer a Leon Denis por ter deixado
essas obras de esclarecimento filosófico para todos nós. Vamos pedir à Mãe Santíssima que nos abençoe a todos. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo. E desde sempre, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rosimar. Até quinta-feira próxima e até de repente. Boa tarde, Ricardo, e obrigada aí por esse estudo. Foi muito bacana.